Adriano, vamos lá. Ana Paula Mendes, muito boa tarde para você, boa tarde também ao candidato Carlos Augusto Baltazar. A minha pergunta para o Carlos Augusto é a seguinte: Carlos Augusto, muita gente aqui em Rio das Ostras está preocupada, tá bom? O senhor renunciou ao mandato de vereador, né, agora este ano, e também teve que deixar o cargo de prefeito na última gestão, porque foi cassado. A população está preocupada. Caso o senhor vença, o senhor vai cumprir os 4 anos aí na gestão ou vai deixar o cargo também? Essa é a minha pergunta e eu volto com vocês aí no estúdio. Eu quero até fazer aqui uma abordagem. Eu nunca fui cassado. A minha chapa de 2016 foi considerada inelegível porque o Supremo Tribunal Federal, por causa do bolo de aniversário no culto da Igreja Nova Jerusalém, 17 de agosto de 2008, que eu fui da minha esposa, onde a distribuição de bolos do aniversário, quando soprou a vela, quando entregou os pedaços de bolo para a justiça, principalmente em Brasília, consideraram que os pedaços de bolo estavam sendo para conquistar e comprar votos. E aí, quando o ministro, isso foi uma punição de 3 anos, fui punido na época pelos 3 anos, 2009, 2010, 2011, porque isso aconteceu em 2008. E fui eleito deputado em 2014, 2016 disputei as eleições, vencemos as eleições, só que o Supremo Tribunal Federal, o ministro Fux principalmente, entendeu que aquela penalidade de 3 anos tinha sido pouca e tinha que ser 8 anos. 8 anos nunca... É muito difícil bater certinho 8 anos, porque a eleição é sempre no primeiro domingo de outubro. Faltavam 3 dias de 2008 até 2016 para completar os 8 anos. O artigo, então, houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que tinha que haver nova eleição. E como eu não estava dentro do que eles preconizaram de 8 anos com o registro, aí a chapa foi tornada inelegível. Eu me recordo que o senhor até explicou isso para a gente na entrevista que a gente teve com o senhor no projeto Verdades com a Ana, mas é algo que eu preciso colocar para o eleitor, porque o eleitor às vezes não assistiu àquela maravilha. Né? Olha, Ana, eu tenho andado nas reuniões e quando se comenta e prova, isso é fato, mostra que eu, com quase 30 anos de vida pública, nunca tive uma condenação por improbidade ou por questões criminais. Agora, na questão então, eleitoral... Tá confiante? Não, confiante não, eu tenho um registro totalmente tranquilo. Então, ok. Agora vamos falar de um outro ponto também que não tem como a gente deixar de eu fui e tornei, colocar. Desculpa só para corroborar. Até porque em 2020 eu disputei as eleições e fui eleito, tomei posse. Era exatamente nesse ponto que eu ia chegar, 2020, num passado mais recente, né? Em 2020 o senhor entrou como vereador, e aí o senhor foi presidente da comissão, né, com relação aos contratos da SEDAI e a Prefeitura de Rio das Ostras. É uma comissão que foi sorteada, Só para poder concluir o raciocínio. E aí o senhor foi presidente dessa comissão, mas depois o senhor renunciou ao cargo como vereador. Como vereador. Segundo os adversários do senhor, inclusive eles estão até entrando, tentando barrar a candidatura do senhor, segundo eles, isso seria uma manobra política. Como o senhor encara essa visão deles? Ana, veja só, essa comissão, presidente sorteado, não fui eu que quis. Eu, presidente, o vereador João Francisco, relator, e o vereador Léo Tatá como membro. O presidente, ele dirige os trabalhos das reuniões. Ao relator, cabe fazer o relatório, preencher o relatório para ser colocado em votação pela comissão e depois, dependendo do resultado, ao plenário. E o membro, o vereador Léo Tatá. Participei de todas as reuniões, até porque eu não tenho nada a temer, porque o que foi discutido justamente nessa comissão era para acompanhar o convênio Prefeitura com SEDAI, cobrar de Prefeitura e SEDAI a execução do convênio assinado. E o relatório ficou na mão do relator, que ele depois perdeu o prazo, perdeu o tempo, mas o presidente da Câmara
inclusive tem um artigo que ele poderia ter tomado para ele a direção disso aí. Então o senhor não enxerga como uma manobra política? Jesus, não tenho, né? Até porque, veja só, essa manobra política que eles citam, o relatório está lá, está aprovado e foi tudo correto. O senhor me entende que eu tenho que fazer essas perguntas, Certinho, até porque o nosso programa, esse é o objetivo do programa, Ana, a gente é precisa ótimo. fazer. É né? ótimo você é uma jornalista competente, renomada, e é a maneira de acabar com as fake news.